Estamos de volta com o programa Os Pingos nos Is, os assuntos importantes desta quinta-feira, sempre contando com as análises dos nossos comentaristas. Agora nós falaremos de movimentações e articulações para as eleições de 2026, com um convidado muito especial. Recebemos o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que gentilmente atende a equipe da Jovem Pan. Deputado, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à programação. Obrigado pela oportunidade, satisfação falar com vocês da Jovem Pan. Deputado, queria começar tratando de notícias recentes relacionadas ao senhor. Como o senhor tem avaliado e recebido críticas dirigidas ao senhor e à sua atuação nos Estados Unidos, críticas de políticos que em algum momento estiveram com o senhor, ou pelo menos apoiaram o senhor. Caso de Mauro Mendes, governador de Mato Grosso, e também o governador de Minas. Romeu Zema, inclusive, disse que o senhor estaria colocando o seu interesse acima do interesse do país. Gostaríamos de escutá-lo, deputado. Realmente é uma visão que não tem qualquer conexão com a realidade. Acho que até que por aquelas matérias que foram feitas da época do vazamento, em que a Polícia Federal do Alexandre de Moraes vazou as minhas conversas particulares com o meu pai, eu acredito que dali você já conseguiu extrair que o meu interesse não é salvar a pele do meu pai. Poderia ter feito muita coisa se o objetivo fosse apenas esse. Mas é justamente por não ser é que eu sigo aqui trabalhando, é sabendo que meu pai corre o risco de ir para um presídio comum, é que a gente continua aqui, mesmo deixando isso, não nos guiar e não nos fazer desesperar, a gente segue adiante e conseguimos até a aplicação, pela primeira vez na história do Brasil, da Lei Magnitsky contra Moraes, contra a sua esposa e 3 levas de visto, o que colocou pressão suficiente adiante para até que a anistia fosse pautada e aprovado o seu requerimento de urgência por 311 votos na Câmara dos Deputados. Muita coisa mudou. O Moraes deixou de derrubar perfil, Vou ali lembrar, a Carmen Lúcia lá atrás, na época da eleição, inaugurou um momento em que ela disse que a censura iria apenas até o segundo turno tão somente, mas até hoje, vige esse poder todo do Alexandre de Moraes. Jornalistas como Alan dos Santos, para citar apenas um dos exemplos, está no 47º perfil no Instagram. Por que não é mais derrubado? É porque o regime está vendo que há um novo componente na mesa. Que componente que é esse? Os Estados Unidos, Donald Trump e toda a pressão que vem liderada por ele aqui de fora. Então, na verdade, eu não sou o camisa 10 do Lula, eu sou um perseguido pelo Lula, não me confundo com ele. De um lado, sou eu apoiando Israel e a liberdade, a civilização, do outro lado está ele apoiando o Hamas, de um lado estou eu, apoiando o empreendedorismo racional, do outro lado está o Lula apoiando os devaneios e os últimos momentos de uma louca economia, que eles apelidam de economia verde. Então, se eu fosse realmente uma pessoa que estivesse contribuindo com o Lula, como dito pelo Mauro Mendes, eu não estaria sendo perseguido e impossibilitado de retornar para o meu país, pois todos sabem que se eu retornar, eu serei preso. E ao Zema, faltou a verdade. Se eles não têm coragem de dar nome aos bois, porque eles vêm querer me responsabilizar e eu tenho que ficar quieto, Não vejo de maneira nenhuma eu privilegiando meu pai. Se eu estivesse privilegiando ele, eu teria feito um acordo, deixado, desculpe aqui, pobres coitados morrendo no presídio comum e teria feito uma negociata para salvar a pele do meu pai, coisa que eu não fiz. Agora é lamentável, finalizando, que a direita se divida, e eu que estou aqui quieto, trabalhando para pela primeira vez levar consequências a ditadores, seja o alvo das críticas. Seria tão maravilhoso se o Zema criticasse o Moraes, o Mauro Mendes também. Por que eles não o fazem? Entrevista com o deputado Eduardo Bolsonaro. Deputado, peço licença, os comentaristas do programa também farão perguntas. Começo com o Luiz Felipe Dávila. Deputado, boa tarde. Deputado, me parece que a direita deveria ter um único propósito nesse momento: derrotar Lula e o PT em 2026. E para isso nós vamos precisar de vários jogadores em várias pontas aí. Nós vamos precisar de gente no Senado, na Câmara, nos governos estaduais e, evidentemente, na presidência da República. O senhor não acha que agora é momento de unir a direita e não deixar que essas divergências dividam a direita? Dávila, eu entendo o raciocínio e a sua maneira de pensar. É óbvio que no xadrez político a presidência da República ela é muito importante.
mas muito mais importante é o Senado. Aproveitando a pergunta anterior que citou o Mauro Mendes, e é um governador candidato ao Senado, se eu nada fizer, as pessoas vão votar nele achando que realmente ele é uma pessoa que vai combater aquilo que é mais caro para nós. E o que é mais caro para nós? É a liberdade. É por isso que o jogo mais interessante é o do Senado, porque o Senado é capaz de parar os ditadores de toga. O presidente não. A gente está vendo, o Lula tem que pedir amém para tudo que ele faz no STF. Inclusive, quando ele perde no Congresso, ele leva tudo ao STF. Então, a minha preocupação é eleger pessoas corajosas e que estejam na mesma página dessa luta por liberdade. Eu não creio que o Mauro Mendes, que hoje é governador, de graça, sai num ataque até baixo, coisa que o governador Romeu Zema não fez, tá? Cravo aqui essa distinção. Mas se eu permitir que o Mauro Mendes seja candidato ao Senado e leve com voto bolsonarista, nós vamos perder mais 8 anos sendo enganados. Porque eu duvido que ele, que enquanto é governador, tenha esse discurso e não vá para um embate ou um posicionamento firme, que ele será capaz de fazê-lo quando virar senador. Então é mais ou menos por aí. Eu não posso, ser considerado aquele que está dividindo a direita se eu estou dando luz aos fatos. Quem vai fazer o juízo final é a população. Entrevista especial com o deputado Eduardo Bolsonaro aqui em Os Pingos nos Is. Próxima pergunta, Roberto Mota. Deputado, eu converso com muitas pessoas por todos os lugares onde eu ando, pessoas de todas as classes sociais. Aconteceu isso hoje de manhã aqui no Rio. E muitas delas me fazem uma pergunta que eu não sei responder. Elas estão preocupadas, muitas delas, com o que elas acham que seria uma atitude de resignação de Jair Bolsonaro com o que está acontecendo. Elas acham que estão vendo uma postura de aceitação de uma situação que a maioria dessas pessoas considera injusta e completamente absurda. O que o senhor diria para essas pessoas? Na verdade, o Bolsonaro, meu pai, ele está sendo vítima, de uma perseguição implacável. Atualmente, ele não consegue nem se expressar, fazer um post na Rede X. Então, chegou a hora de nós lutarmos por ele. E não somente por ele, por todas as pessoas que estão também nessa mesma atuada de perseguição. São seus assessores próximos, o Braga Neto, o Anderson Torres, o Silvinei Vasquez, Felipe Martins, as pessoas do 8 de janeiro, que em que pese terem cometido um erro, estão pagando um preço muito alto e muito além do que prega a lei. Então nós temos que ficar fortes, resistir, por conta do que eles estão passando, mas não há, Mota, nenhum tipo de aceitação. O que eu estou percebendo nos últimos dias, prezado Mota, é que as pessoas que têm interesse em certas candidaturas estão vendo que a janela de oportunidade delas está se fechando. Quando o Bolsonaro for enviado a um presídio comum, vai acabar a possibilidade de barganha com isso, de enviá-lo ou não para a Papuda. Porque a verdade eu imagino que agora muita gente esteja falando para ele, olha, Bolsonaro, se você apoiar tal candidato, eu vou te dar uma vida boa aqui, ou eu vou fazer essa concessão aqui para você não ir para um presídio comum. E aí, nesse meio tempo todo, o que acontece? Eu que estava aqui na minha, até porque a gente está vendo shutdown aqui nos Estados Unidos, isso acaba por impedir diversas atividades nossas, mas eu estava aqui na minha, começa Mauro Mendes a falar, começa o Zema a falar, aí depois eu vejo um blog pequeno falando, Eduardo Bolsonaro será candidato à presidência independente da escolha do seu pai. Outros podcasts no mesmo sentido, ignorando absolutamente a condição de refém do Jair Bolsonaro, que já não tem mais a sua vontade livre, ou se exercer a sua vontade da maneira que ele desejar, vai sofrer consequências. Então, esse é o momento que nós estamos vivendo. Por isso que está tendo tanto reboliço e tanta pressa na escolha de um candidato para o ano que vem, em que pese não ser determinante escolher esse candidato agora ou em março de 2026. Próxima pergunta, Cristiano Beraldo. Deputado, boa noite. A indicação da pré-candidatura do seu irmão a senador em Santa Catarina acabou causando uma série de reações de políticos que devem uma vida na política à popularidade e ao apoio que receberam do seu pai, do senhor e de membros da família Bolsonaro. Como é que o senhor avalia a reação de Ana Campanholo, Nicolas Ferreira? Pode ser considerado uma
traição ou é simplesmente uma ingratidão pelo apoio recebido? Quem citaria a Campagnolo ou o Nicolas? O que ocorre é que é o seguinte: o Carlos ele é de outro estado, isso a gente sabe que vai encontrar certa resistência em Santa Catarina, né? Agora, o grande problema é quando pessoas dentro do nosso partido não seguem essa diretriz. Eu repetidamente tenho colocado um vídeo do presidente Jair Bolsonaro num podcast, onde ele fala, no momento que ele ainda estava livre, podendo falar, onde ele fala que o candidato para Santa Catarina é o Carlos Bolsonaro. E aí pessoas tentam desqualificar. Disso a gente já está acostumado. O problema é quando vem de dentro do partido. O partido tem que ser compreendido como um time de futebol. Não pode, né, o treinador trabalhar ali para te escalar, te tirar do banco de reservas, te colocar com a camisa do time dentro de campo e depois mais para frente ele substitui um atacante e você começa a reclamar do treinador. Isso daí não demonstra organização, isso aí não demonstra hierarquia. Esse é que foi o grande problema, falando especificamente aqui da deputada Campagnolo. Mas a gente tem trabalhado para resolver isso daí internamente, para fazer uma redução desse ruído. Eu gostaria só aqui de destacar, né, que o Carlos Bolsonaro não é uma pessoa que o Jair Bolsonaro quer enfiar em Santa Catarina. É o cara que há mais tempo acompanha o Jair Bolsonaro. Ele está há 25 anos na estrada política. Muita gente não estava ainda nas fraldas ainda quando o Carlos Bolsonaro, com 17 anos, estava sendo eleito vereador lá pelo Rio de Janeiro. Então, tentar desqualificá-lo apenas porque ele não é do Estado é uma ignorância política. Se você for ver, o Jair Bolsonaro é de São Paulo, né? Foi registrado em Campinas, fez carreira política no Rio de Janeiro. Quer citar um exemplo da esquerda? O Lula é de Garanhuns, Pernambuco, fez carreira política em São Paulo. Eu sou o deputado mais votado da história, carioca, eleito por São Paulo. Então, a vida política, ela é recheada de exemplos como esse, né? Então, eu acredito que não seja algo que vá dar muitos frutos, porque é um obstáculo totalmente vencível essa questão do Carlos Bolsonaro estar agora fazendo as malas para ir para Santa Catarina, e é um estado que ele ama e, Deus quiser, fixará ali a sua residência como senador a partir do ano que vem.